Você já se sentiu pequeno diante de um desafio gigante? Já teve a sensação de que o mundo inteiro estava contra você, mesmo sabendo que estava fazendo a coisa certa? Se sim, então você tem mais em comum com um dos maiores reis da história do que pode imaginar. Prepare-se para mergulhar na incrível jornada de Davi, um simples pastor que se tornou o rei mais amado de Israel e um homem segundo o coração de Deus. Mas não se engane, Davi não era perfeito. Sua história é cheia de altos e baixos, vitórias esmagadoras e fracassos devastadores. E é exatamente isso que torna sua jornada tão fascinante e relevante para nós hoje. Vamos começar do início, com a ascensão improvável de um jovem pastor à corte do rei. Nossa história começa em Belém, uma pequena cidade nos arredores de Jerusalém. É aqui que encontramos a família de Jessé, um homem comum, mas cuja linhagem estava prestes a mudar o curso da história de Israel. Em 1 Samuel 16:1, lemos que o Senhor enviou o profeta Samuel a Belém, a casa de Jessé, com uma missão secreta e crucial: ungir o novo rei de Israel. Jessé tinha 8 filhos, e Davi era o mais novo. Enquanto seus irmãos mais velhos se destacavam por sua força e estatura, Davi passava seus dias nos campos, cuidando das ovelhas de seu pai. Essa tarefa, aparentemente insignificante, estava moldando o caráter do futuro rei. Nos campos de Belém, Davi aprendeu lições que nenhum palácio poderia ensinar. Ele desenvolveu coragem ao proteger o rebanho de predadores, compaixão ao cuidar das ovelhas mais fracas e liderança ao guiar o rebanho para pastagens verdes e águas tranquilas. Sem que ele soubesse, ele estava sendo preparado para liderar uma nação. Em 1 Samuel 16:11, quando Samuel chegou à casa de Jessé, todos os filhos mais velhos foram apresentados um por um, mas o Senhor não havia escolhido nenhum deles. Intrigado, Samuel perguntou a Jessé se ele tinha mais filhos. Ainda resta o mais novo, respondeu Jessé, mas ele está cuidando das ovelhas. Quando Davi finalmente chegou, o coração de Samuel deve ter saltado. Ali estava um jovem com uma aparência avermelhada, olhos bonitos e boa aparência. Mas o que realmente importava era o que o Senhor via. Levante-se e unja-o, disse o Senhor a Samuel, pois este é o escolhido. Em 1 Samuel 16:13, lemos o momento que mudaria para sempre a vida de Davi e o destino de Israel. Samuel pegou o chifre de óleo e ungiu Davi na presença de seus irmãos. Naquele momento, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Imagine a cena: um jovem pastor, provavelmente confuso e surpreso, sendo ungido como o futuro rei de Israel. Seus irmãos, que sempre o viram como o irmão mais novo, agora testemunhavam algo extraordinário. Mas a jornada de Davi estava apenas começando. Após sua unção, Davi voltou para os campos. Externamente, nada havia mudado. Ele ainda era um pastor, ainda cuidando das ovelhas. Mas internamente, uma transformação havia começado. O Espírito do Senhor estava com ele, preparando-o para o que estava por vir. Enquanto isso, na corte do rei Saul, a escuridão estava se instalando. Em 1 Samuel 16:14-23, lemos que o Espírito do Senhor havia se afastado de Saul e um espírito maligno o atormentava. Os servos de Saul, buscando uma solução, sugeriram que alguém habilidoso em tocar harpa fosse encontrado, acreditando que a música poderia acalmar o rei perturbado. Foi então que o nome de Davi surgiu. Um dos servos o conhecia e o descreveu como alguém que não apenas tocava bem, mas também era corajoso, um guerreiro, sábio no falar e de boa aparência. E o mais importante, o Senhor estava com ele. Assim, Davi foi convocado à corte de Saul. O jovem pastor que recentemente passava seus dias nos campos de Belém, agora se encontrava no palácio real, tocando para acalmar o espírito atormentado do rei. Saul ficou impressionado com Davi e o fez seu escudeiro. Neste ponto da história, vemos como Deus estava orquestrando os eventos.
O talento musical de Davi, desenvolvido durante as longas horas nos campos, agora o posicionava para aprender sobre a corte e a liderança, preparando-o para seu futuro papel. Mas o momento que realmente definiria a juventude de Davi ainda estava por vir. Em 1 Samuel 17, encontramos o famoso confronto entre Davi e Golias. O exército israelita estava em guerra com os filisteus, e um campeão filisteu chamado Golias desafiava os israelitas diariamente a enviar um campeão para combate individual. Golias era um gigante, com cerca de 3 metros de altura. Sua armadura pesava mais de 50 quilos e a ponta de sua lança era como uma viga de tecelão. Por 40 dias, ele zombou do exército israelita, desafiando-os a enviar um campeão para lutar contra ele. Davi, que havia retornado temporariamente para cuidar das ovelhas de seu pai, foi enviado ao campo de batalha para levar suprimentos a seus irmãos mais velhos. Ao chegar, ele ouviu o desafio de Golias e ficou indignado. Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Ele perguntou. A coragem de Davi diante do gigante não surgiu naquele momento. Ela havia sido forjada nos campos de Belém, onde ele havia enfrentado leões e ursos para proteger seu rebanho. Quando questionado sobre sua capacidade de enfrentar Golias, Davi respondeu com confiança: "O Senhor que me livrou da força do leão e do urso, me livrará da mão deste filisteu." Armado apenas com sua funda, 5 pedras lisas do riacho e uma fé inabalável em Deus, Davi avançou para enfrentar Golias. O contraste não poderia ser maior. Um jovem pastor contra um guerreiro experiente, uma funda contra uma espada, fé contra a força bruta. Quando Golias viu Davi, ele o desprezou por sua juventude. "Sou eu um cão para que venhas a mim com paus?" zombou o gigante. Mas Davi respondeu com palavras que ecoariam através dos séculos. "Tu vens contra mim com espada, lança e dardo, mas eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu desafiaste." Com uma única pedra de sua funda, Davi atingiu Golias na testa, e o gigante caiu em um instante. O improvável havia acontecido. O pastor havia derrotado o guerreiro. A fé havia triunfado sobre o medo. A vitória de Davi sobre Golias não foi apenas um triunfo militar, mas um poderoso testemunho da força que vem da fé em Deus. Isso mostrou a Israel e ao mundo que o Senhor não vê como o homem vê. Enquanto outros olhavam para as aparências externas, Deus olhava para o coração. Este evento marcou o verdadeiro início da ascensão de Davi. De um pastor obscuro em Belém, ele se tornou um herói nacional da noite para o dia. As mulheres cantavam nas ruas. Saul matou seus milhares e Davi seus 10 milhares. A juventude de Davi, desde sua unção secreta até sua vitória pública sobre Golias, lançou as bases para tudo o que estava por vir. Isso nos ensina lições poderosas sobre preparação, coragem e confiança em Deus. Davi não se tornou um grande líder da noite para o dia. Cada experiência em sua juventude, cuidando de ovelhas, tocando para Saul, enfrentando Golias, foi um bloco de construção na formação de seu caráter e liderança. Ele enfrentou seus Golias muito antes de pisar no campo de batalha. A história da juventude de Davi nos lembra que Deus, muitas vezes, trabalha nos bastidores, preparando-nos para um propósito maior do que podemos imaginar. Em momentos de aparente insignificância, quando nos sentimos esquecidos ou subestimados, Deus pode estar moldando nosso caráter e desenvolvendo as habilidades de que precisaremos para o nosso futuro. A coragem de Davi diante de Golias nos desafia a enfrentar nossos próprios gigantes com fé. Quais são os Golias em nossas vidas? Medos, inseguranças, desafios aparentemente intransponíveis. A história de Davi nos lembra que, com Deus, nenhum obstáculo é grande demais. Finalmente, a juventude de Davi nos ensina sobre a importância da fidelidade nas pequenas coisas. Antes de liderar exércitos, Davi liderou ovelhas.
Antes de tocar para multidões, ele tocava em campos solitários. Sua fidelidade nessas tarefas aparentemente insignificantes o preparou para as grandes responsabilidades que viriam. À medida que avançamos na história de Davi, veremos como esses primeiros anos moldaram o homem que ele se tornaria. Suas experiências como pastor, músico e jovem guerreiro lançaram as bases para seu reinado como o maior rei de Israel. Mas o caminho à frente não seria fácil. Davi enfrentaria desafios, perseguições e tentações que testariam sua fé e caráter ao limite. A vitória de Davi sobre Golias marcou o início de uma nova fase em sua vida. O jovem pastor era agora conhecido em todo o Israel como um herói de guerra. Enquanto o povo celebrava, uma amizade improvável começou a se formar na corte do rei Saul. Jonatas, filho de Saul e herdeiro do trono, ficou profundamente impressionado com Davi. O texto bíblico nos dá uma bela descrição dessa amizade em 1 Samuel 18:1. Lá lemos: depois que Davi terminou de falar com Saul, Jonatas se uniu em espírito a Davi e o amou como a si mesmo. Esta não era uma amizade superficial, mas um laço profundo baseado em respeito e admiração mútuos. A profundidade dessa amizade é demonstrada nas ações de Jonatas. Em 1 Samuel 18:4, vemos um gesto simbólico e significativo. Jonatas tirou a túnica que estava usando e a deu a Davi, junto com sua túnica e até mesmo sua espada, seu arco e seu cinto. Este ato não foi apenas um presente entre amigos. Na cultura da época, era um reconhecimento do direito de Davi ao trono. Jonatas, o herdeiro real, estava essencialmente abdicando de seu direito em favor de Davi. À medida que essa amizade florescia, Davi também ganhava favor aos olhos do rei Saul e do povo. Em 1 Samuel 18:5 lemos: em toda missão que Saul o enviava, Davi era tão bem-sucedido que Saul lhe deu um alto posto no exército. Isso agradou a todas as tropas e também aos oficiais de Saul. Davi demonstrou não apenas coragem no campo de batalha, mas também sabedoria e habilidade na liderança. No entanto, o sucesso de Davi logo se tornaria uma fonte de problemas. Após uma significativa vitória militar, as mulheres de Israel saíram para celebrar cantando: Saul matou seus milhares e Davi seus 10 milhares. 1 Samuel 18:7. Essa canção, embora celebrasse tanto Saul quanto Davi, despertou ciúmes no coração do rei. A reação de Saul a essa canção marca o início de uma mudança dramática em seu relacionamento com Davi. Em 1 Samuel 18:8-9, lemos: Saul ficou muito zangado. Esse refrão o desagradou. Eles creditaram a Davi dezenas de milhares, ele pensou, mas a mim apenas milhares. O que mais ele pode conseguir senão o reino? E a partir daquele momento, Saul ficou de olho em Davi. O ciúme de Saul rapidamente se transformou em ações hostis contra Davi. No dia seguinte, como nos é dito em 1 Samuel 18:10-11, um espírito maligno de Deus veio com força sobre Saul. Ele estava profetizando em sua casa, e Davi estava tocando a lira como de costume. Saul tinha uma lança na mão e a arremessou, dizendo a si mesmo: vou prender Davi na parede. Mas Davi o evitou 2 vezes. Este incidente marca o início de uma longa série de tentativas de Saul de matar Davi. O jovem guerreiro, que antes era bem-vindo na corte do rei, agora se encontrava em constante perigo. Apesar da crescente hostilidade de Saul, Davi continuou a prosperar. Em 1 Samuel 18:14-16, lemos: em tudo o que fazia, ele tinha grande sucesso, porque o Senhor estava com ele. Quando Saul viu o quão bem-sucedido ele era, teve medo dele. Mas todo o Israel e Judá amavam Davi, porque ele os liderava em suas campanhas. Vendo que não podia eliminar Davi diretamente, Saul começou a tramar de maneiras mais sutis para eliminá-lo. Uma dessas tentativas envolveu sua própria filha, Mical. Em 1 Samuel 18:20-21, lemos: ora, a filha de Saul,
Mical amava Davi, e quando contaram a Saul sobre isso, ele ficou satisfeito. Eu a darei a ele pensou, para que ela seja uma armadilha para ele e para que a mão dos filisteus seja contra ele. Saul ofereceu Mical em casamento a Davi, mas com uma condição perigosa. Ele exigiu como dote 100 prepúcios de filisteus, esperando que Davi morresse na tentativa de cumprir essa tarefa. No entanto, Davi não apenas sobreviveu, mas excedeu o requisito, trazendo 200 prepúcios. Saul então não teve escolha, a não ser dar Mical em casamento a Davi. O casamento com Mical, no entanto, não trouxe segurança a Davi. A hostilidade de Saul continuou a crescer. Em 1 Samuel 19:1, lemos: Saul disse a seu filho Jonatas e a todos os seus oficiais para matarem Davi. Mas Jonatas gostava muito de Davi. Aqui vemos como a amizade entre Davi e Jonatas era forte. Jonatas avisou Davi sobre o plano de seu pai e o ajudou a escapar. Davi então se tornou um fugitivo, vivendo em cavernas e no deserto, sempre fugindo de Saul. Durante esse período, Davi reuniu um grupo de homens leais a ele, que se tornaram seus guerreiros. Apesar de ter várias oportunidades de matar Saul, Davi se recusou a fazê-lo, mostrando respeito pela unção de Deus sobre Saul. Ele confiava que Deus o faria rei no tempo certo. A morte de Saul e Jonatas na batalha contra os filisteus abriu o caminho para Davi se tornar rei. Quando Davi soube da morte de Saul, ele lamentou profundamente, mostrando seu coração compassivo, mesmo por seu inimigo. Em 2 Samuel 1:14-16, lemos a reação de Davi ao homem que trouxe a notícia da morte de Saul. Davi perguntou ao jovem que lhe trouxe a notícia: por que você não teve medo de levantar a mão para destruir o ungido do Senhor? Então Davi chamou um de seus soldados e disse: vá matá-lo. E ele o feriu e ele morreu. Pois Davi havia dito ao amalequita: você é responsável por sua própria morte, pois sua própria boca testemunhou contra você quando disse: matei o ungido do Senhor. Essa ação de Davi demonstrou seu profundo respeito pela autoridade ungida por Deus, mesmo quando essa autoridade havia sido usada contra ele. Também serviu como um aviso claro a todos de que qualquer tentativa de ganhar favor com Davi através da violência contra seus inimigos seria severamente punida. Após um período de luto, Davi buscou orientação divina para seu próximo passo. Em 2 Samuel 2:1 lemos: com o tempo Davi perguntou ao Senhor: devo ir para uma das cidades de Judá? O Senhor disse: vá. Davi perguntou: para onde devo ir? Para Hebrom, respondeu o Senhor. Essa consulta a Deus antes de agir seria uma marca do reinado de Davi, distinguindo-o de Saul, que muitas vezes agia por conta própria. Ao chegar em Hebrom, Davi foi ungido rei sobre a tribo de Judá. Em 2 Samuel 2:4 está escrito: então os homens de Judá vieram a Hebrom e ali ungiram Davi rei sobre a tribo de Judá. Este foi o primeiro passo no cumprimento da promessa que Deus havia feito a Davi anos antes, quando ele foi secretamente ungido por Samuel. No entanto, a ascensão de Davi ao trono de todo o Israel não seria imediata ou fácil. Abner, o comandante do exército de Saul, havia proclamado Isbosete, filho de Saul, como rei sobre as outras tribos de Israel. Isso iniciou um período de guerra civil entre a casa de Saul e a casa de Davi. Em 2 Samuel 3:1 lemos: a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi durou muito tempo. Davi se tornou cada vez mais forte, enquanto a casa de Saul se tornou cada vez mais fraca. Este versículo resume bem o curso geral dos eventos durante este período. Mas os detalhes dessa guerra civil são marcados por tragédia e complexidade. Um dos eventos mais notáveis desse período foi a morte de Abner. Após um desentendimento com Isbosete, Abner decidiu mudar sua lealdade para Davi. Ele foi bem recebido por Davi e enviado em paz. No entanto, Joabe, o comandante militar de Davi, viu Abner como uma ameaça
e o assassinou em vingança pela morte de seu irmão. A reação de Davi a esse assassinato é reveladora. Em 2 Samuel 3, 28 e 29, Davi declara: mais tarde, quando Davi soube disso, disse: eu e meu reino somos para sempre inocentes perante o Senhor quanto à morte de Abner, filho de Ner. É Joabe e sua família que são culpados. Que a família de Joabe nunca esteja livre de alguém que tenha uma ferida escorrendo ou lepra, ou que se apoie em uma muleta, ou que caia pela espada, ou que não tenha comida. Essa declaração mostra o compromisso de Davi com a justiça e sua recusa em tolerar a violência desnecessária, mesmo quando perpetrada por seus próprios homens. A guerra civil finalmente chegou ao fim com o assassinato de Isbosete por 2 de seus próprios capitães. Esperando receber uma recompensa de Davi, eles trouxeram a cabeça de Isbosete para Hebrom. Mais uma vez, a reação de Davi surpreendeu a todos. Em 2 Samuel 4, 9 e 12 lemos: mas Davi respondeu a Recabe e a seu irmão Baaná, filhos de Rimom, o Beerotita: tão certo como vive o Senhor, que me livrou de toda a angústia quando alguém me disse: Saul está morto, e pensou que estava trazendo boas notícias, eu o prendi e o matei em Ziclag. Essa foi a recompensa que lhe dei por suas notícias. Quanto mais quando homens perversos mataram um homem inocente em sua própria casa e em sua própria cama. Não devo agora exigir o sangue dele de suas mãos e livrar a terra de vocês? Então Davi deu uma ordem a seus homens e eles os mataram. Cortaram suas mãos e pés e penduraram os corpos junto ao açude em Hebrom. Mas pegaram a cabeça de Isbosete e a enterraram no túmulo de Abner em Hebrom. Com a morte de Isbosete, o caminho estava aberto para Davi se tornar rei sobre todo o Israel. Em 2 Samuel 5, 1 e 3, vemos a unificação do reino. Todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e disseram: somos sua própria carne e sangue. No passado, enquanto Saul era rei sobre nós, você era quem liderava Israel em suas campanhas militares. E o Senhor disse a você: você pastoreará meu povo Israel e se tornará seu governante. Quando todos os anciãos de Israel vieram ao rei Davi em Hebrom, o rei fez uma aliança com eles em Hebrom perante o Senhor, e eles ungiram Davi rei sobre Israel. Essa unção em Hebrom marcou o cumprimento da promessa que Deus havia feito a Davi anos antes. O pastor de ovelhas, o músico da corte, o guerreiro fugitivo, era agora o rei de todo o Israel. Uma das primeiras ações de Davi como rei de Israel unificado foi a conquista de Jerusalém. Em 2 Samuel 5, 6, 7, lemos: o rei e seus homens marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que ali viviam. Os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui. Até os cegos e os coxos podem impedi-lo. Eles pensaram: Davi não pode entrar aqui. No entanto, Davi capturou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. A escolha de Jerusalém como capital foi estrategicamente brilhante. Situada na fronteira entre os territórios das tribos do norte e do sul, Jerusalém serviria como um ponto de unificação para a nação. Além disso, como não havia sido previamente associada a nenhuma tribo específica, poderia se tornar uma cidade verdadeiramente nacional. Depois de estabelecer Jerusalém como sua capital, Davi enfrentou a ameaça dos filisteus. Em 2 Samuel 5, 17 e 21, vemos como Davi lidou com essa situação. Quando os filisteus souberam que Davi havia sido ungido rei sobre Israel, eles subiram com força total para procurá-lo. Mas Davi soube disso e desceu para a fortaleza. Ora, os filisteus haviam chegado e se espalhado no vale de Refaim. Então Davi perguntou ao Senhor: devo ir e atacar os filisteus? Você os entregará em minhas mãos? O Senhor respondeu: vá, pois certamente entregarei os filisteus em suas mãos. Então Davi foi a Baal-Perazim e ali os derrotou. Ele disse: como as águas irrompem, o Senhor irrompeu contra meus inimigos diante de mim. Por isso, aquele lugar foi chamado Baal-Perazim.
Os filisteus abandonaram seus ídolos ali e Davi e seus homens os levaram. Essa vitória sobre os filisteus foi significativa não apenas militarmente, mas também espiritualmente. A captura e destruição dos ídolos filisteus simbolizaram a supremacia do Deus de Israel sobre os deuses das nações vizinhas. Com a nação unificada e a capital estabelecida, Davi voltou sua atenção para assuntos religiosos. Uma de suas prioridades era trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. A Arca, que representava a presença de Deus entre o povo, havia estado ausente do centro da vida nacional por muitos anos. A primeira tentativa de trazer a Arca para Jerusalém, no entanto, terminou em tragédia. Em 2 Samuel 6, 6 e 7 lemos: Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão e segurou a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá por causa de seu ato irreverente. Portanto, Deus o feriu e ele morreu ali, ao lado da arca de Deus. Este incidente ensinou a Davi e a todo o Israel uma lição importante sobre a santidade de Deus e a necessidade de seguir suas instruções cuidadosamente. Após um período de 3 meses, durante os quais a arca permaneceu na casa de Obed-Edom, Davi fez uma segunda tentativa de trazê-la para Jerusalém. Desta vez, a arca foi transportada de acordo com as instruções de Deus, carregada pelos levitas. A entrada da arca em Jerusalém foi marcada por grande celebração. Em 2 Samuel 6, 14 e 15 lemos: Vestindo um éfode de linho, Davi dançou diante do Senhor com todas as suas forças, enquanto ele e todo o Israel traziam a arca do Senhor com gritos e ao som de trombetas. A dança de Davi diante da arca foi um ato de pura adoração e abandono ao Senhor. No entanto, nem todos apreciaram esse ato de devoção. Mical, filha de Saul e esposa de Davi, o desprezou por seu comportamento. A resposta de Davi a Mical, em 2 Samuel 6, 21 e 22, revela muito sobre seu coração. Davi disse a Mical: Foi diante do Senhor que me escolheu em vez de seu pai ou de qualquer um de sua casa, quando ele me nomeou governante sobre o povo do Senhor, Israel. Celebrarei diante do Senhor e me tornarei ainda mais indigno do que isso, e serei humilhado aos meus próprios olhos. Mas por essas servas que você mencionou, serei honrado. Com a arca estabelecida em Jerusalém, Davi desejou construir um templo permanente para abrigá-la. No entanto, Deus tinha outros planos. Em 2 Samuel 7, 5 e 7, lemos a resposta de Deus através do profeta Natã: Vá e diga ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor, você é quem vai construir uma casa para eu morar? Não habitei em casa alguma desde o dia em que tirei os israelitas do Egito até hoje. Tenho me movido de um lugar para outro com uma tenda como minha morada. Onde quer que eu tenha me movido com todos os israelitas, alguma vez disse a algum de seus governantes, a quem ordenei que pastoreassem meu povo Israel: Por que você não me construiu uma casa de cedro? Embora Deus tenha negado o pedido de Davi para construir o templo, ele fez uma promessa extraordinária a Davi. Em 2 Samuel 7, 11, 16, Deus promete: O Senhor declara a você que o próprio Senhor estabelecerá uma casa para você. Quando seus dias terminarem e você descansar com seus antepassados, levantarei sua descendência para sucedê-lo, sua própria carne e sangue, e estabelecerei seu reino. Ele é quem construirá uma casa para o meu nome, e eu estabelecerei o trono de seu reino para sempre. Serei seu pai, e ele será meu filho. Quando ele fizer o mal, eu o castigarei com a vara empunhada por homens, com açoites infligidos por mãos humanas. Mas meu amor nunca será tirado dele, como o tirei de Saul, a quem removi de diante de você. Sua casa e seu reino durarão para sempre diante de mim. Seu trono será estabelecido para sempre. Esta promessa, conhecida como a Aliança Davídica, é um dos momentos mais significativos na história de Israel.
Deus prometeu a Davi uma dinastia eterna, uma promessa que encontraria seu cumprimento final em Jesus Cristo, o filho de Davi por excelência. A resposta de Davi a essa promessa é uma bela oração de gratidão e humildade. Em 2 Samuel 7, 18, 19, lemos: Então o rei Davi entrou e sentou-se diante do Senhor e disse: Quem sou eu, soberano Senhor, e o que é minha família, para que me tenhas trazido até aqui? E como se isso não bastasse aos teus olhos, soberano Senhor, também falaste sobre o futuro da casa de teu servo. É este o teu modo usual de lidar com a humanidade, soberano Senhor. A ascensão de Davi ao trono de Israel marcou o início de uma nova era para a nação. Sob sua liderança, Israel se tornou uma potência regional, expandindo suas fronteiras e estabelecendo alianças com nações vizinhas. Mais importante ainda, Davi estabeleceu Jerusalém não apenas como a capital política de Israel, mas também como seu centro espiritual. O reinado de Davi não seria sem desafios e falhas pessoais, como veremos nos capítulos seguintes de sua história. No entanto, a fundação que ele lançou durante esses primeiros anos de seu reinado, uma nação unificada, uma capital estabelecida e, acima de tudo, um compromisso renovado com Deus, moldaria o futuro de Israel por gerações. A jornada de Davi da obscuridade em Belém ao trono em Jerusalém é uma poderosa ilustração da soberania de Deus e de seu plano para seu povo. Em cada estágio, de pastor a músico da corte, de guerreiro fugitivo a rei, Davi demonstrou confiança inabalável em Deus e um compromisso com sua vontade. A ascensão de Davi ao trono não foi apenas uma conquista pessoal, mas um ponto de virada na história de Israel. Sob sua liderança, a nação encontrou unidade, força e um renovado senso de propósito divino. A escolha de Jerusalém como capital e o estabelecimento da Arca da Aliança ali lançaram as bases para o que se tornaria o centro da adoração judaica por séculos. A aliança davídica, a promessa de Deus de uma dinastia eterna, apontava além do reino imediato de Davi para uma futura esperança messiânica. Essa promessa se tornaria central para a esperança e a fé de Israel, encontrando seu cumprimento final em Jesus Cristo. A história da ascensão de Davi nos ensina lições valiosas sobre paciência, perseverança e confiança no tempo de Deus. Davi esperou anos pelo cumprimento da promessa de Deus, enfrentando inúmeros desafios e perseguições. No entanto, ele permaneceu fiel e confiou que Deus cumpriria sua palavra. Sua história é um lembrete de que os planos de Deus são maiores do que os nossos e que Ele nos prepara para o nosso propósito em seu tempo perfeito. A vida de Davi é um testemunho do poder da fé, da importância da obediência e da fidelidade de Deus. É uma história que continua a inspirar e desafiar as pessoas hoje, lembrando-nos de que com Deus tudo é possível. Que a história de Davi nos encoraje a buscar a Deus de todo o coração, a confiar em seus planos e a viver uma vida que o honre. Que possamos ser como Davi, homens e mulheres segundo o coração de Deus. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, por favor curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal para mais histórias bíblicas inspiradoras. Até a próxima!